Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início à nossa aula aqui, mesmo sendo poucos. Nós entendemos que o Dia das Mães, também a questão do frio atrapalha um pouquinho, mas nós precisamos iniciar a aula para que não haja nenhum tipo de atraso, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esse momento em que nós iremos estudar um tema difícil. Pedimos que o próprio Espírito do Senhor nos guie, nos ensine, nos esclareça e que a Tua palavra possa trazer conforto ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema que talvez seja um dos temas mais difíceis de toda a Bíblia e toda a história cristã. Só um pouquinho. E é justamente a questão da soberania de Deus e o problema do mal. Então, nós não temos a pretensão aqui de resolver essa questão, porque isso tem sido debatido durante todos os séculos de história do cristianismo, mas nós conseguimos pelo menos encontrar algumas direções que a palavra de Deus nos dá. Então, eu queria que você conversasse aí com a pessoa que está ao seu lado e você respondesse a seguinte pergunta: Deus é o criador do mal? Tá bom? Porque o mal existe, concordam? Então é só você abrir o jornal ou olhar para a sua própria experiência, você vai ver que existe no mundo violência, existe injustiças, existem assassinatos, homicídios, existe todo tipo de deturpação sexual, destruição da família, lares desfeitos, abuso infantil. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós nos deparamos com o fato de que o mal existe nesse mundo. A pergunta é: Deus é o criador do mal? E daí eu queria que vocês aproveitassem e também lessem esses dois textos aqui, tá bom? Então, primeiro Isaías 45:7, daí tem as várias versões aí, se no grupo tiver mais de uma versão, melhor ainda, tá bom? Revista Atualizada, NVI, NVT, e também eu gostaria que vocês lessem Lamentações capítulo 3, versículo 38, tá bom? Conversem um pouquinho aí, junte-se aí, chamem aí as pessoas que estão ao seu lado e vamos tentar responder essa pergunta, tá bom? Deus é o criador do mal? Sim, não? Como que esses textos nos ajudam a dizer ou a afirmar que sim, ele é o criador do mal, não, ele não é o criador do mal. Tudo bem? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês conversarem, daí a gente vai retomar a aula.
Muito bem, vamos compartilhar um pouquinho o que vocês conseguiram conversar aí. Cosme, você pode me ajudar com o microfone, levando o microfone pessoal aqui, por favor? Faz favor. Muito bem, Deus é o criador do mal? O que vocês concluíram aí? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Tá bom, então estamos bem divididos aqui. Vamos ouvir um pouquinho o argumento de quem acha que Deus não é o criador do mal. Quem gostaria de compartilhar lá? Bom, a gente discutiu, entendo que Deus sendo bom, justo e santo, ele não seria o criador do mal. No entanto, ele usa o mal, como consequência do pecado, como instrumento de disciplina para nos punir. Tá bom, então olha só, com base nos atributos de Deus, nas suas características, então que ele é santo, justo, ele não poderia ser o criador do mal. Ok. Aqui, vamos ouvir alguém, porque eu vi que tem bastante gente que falou que Deus é o criador do mal. Vamos ouvir desse lado aqui. Quem vai falar? Vamos lá, Dona Madalena. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Ok, esse é o texto de Isaías 45, 7. Eu crio a luz e crio as trevas. Daí ele fala mais o quê? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Faço a paz e crio o mal. Opa! O Senhor, faço todas estas coisas. Ok. E aí? Vamos ler Lamentações 3:38. Quem que achou? Mais uma pessoa que acha que Deus criou o mal, tá? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Ok. Porventura não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem? Muito bem. Então nós temos aqui essa questão, que é uma questão que percorre todos os séculos aí, em busca de uma resposta. E nós vimos justamente dois textos que afirmam que Deus cria o mal, que ele profere o mal. Agora, existe uma coisa que é muito importante a gente relembrar, é que quando nós lemos os textos bíblicos, nós precisamos entender principalmente o contexto, né? Então, as irmãs aqui leram esses textos na versão revista e atualizada. Se você ler esses mesmos textos na versão NVI ou NVT, você não vai encontrar a palavra mal. Você vai encontrar a palavra desgraça. Então, veja bem, uma das coisas que nós precisamos sempre relembrar é assim, que para entendermos um texto bíblico, nós precisamos avaliar o contexto. E o contexto dessas duas passagens estão relacionados com a disciplina do povo de Deus e principalmente com a guerra que Deus estava trazendo para o povo judeu. Então, quando você vai lá no hebraico, realmente a palavra que você tem lá, ela pode ser traduzida como mal, mas ela também pode ser traduzida como desgraça, ou como na NVT traz calamidade. Então, esses dois textos que nós vemos, que muitas vezes são muito usados para justificar e dizer que Deus é o criador do mal, na verdade, eles não estão falando do mal moral, do mal
existencial do mal como pecado no mundo. Mas é lógico que é Deus que faz a paz e também traz a guerra ou desgraça ou mal nesse sentido de calamidade. Quando nós vemos Lamentações de Jeremias, é o mesmo sentido, que Deus fala e faz através da sua palavra o bem, mas também traz a calamidade. Muito bem, mas isso não resolve toda a questão, e eu peço que você tenha, assim, bastante paciência, porque a nossa primeira aula sobre o tema, ela é um pouco filosófica, tá? Então eu sei que às vezes é chato de acompanhar o raciocínio, mas eu vou me esforçar aqui para que fique o mais claro possível. Veja só, você concorda com esse autor aqui, Anderson? O problema do mal é um problema somente para a pessoa que crê num Deus único, onipotente e todo amoroso. Você explicar a existência de Deus e a existência do mal no mundo só é um problema para quem crê que Deus existe, que Ele é único, para quem crê que Ele é todo-poderoso e para quem acredita que Ele é todo amoroso. Para quem não crê num Deus único, onipotente, todo amoroso, essa questão do mal não é um problema. Concordam? Não? Não entenderam? Pode falar. Que a gente vê para mim é complicado pensar num Deus que criou o mal, mas a gente vê a queda e o que houve, e a pessoa que é cristã tem dificuldade mesmo de ver o problema do mal, sabendo que Deus é único, onipotente, é amoroso, mas Ele é justo. Quer dizer, tem que ir atrás dos outros atributos também do Senhor, né? Isso. Olha só. Então, o problema da existência no mal nesse mundo é um problema para quem crê que Deus, primeiro, é um só. Não que existem dois deuses, o bem e o mal. Tá? É um problema porque se Deus existe e Ele é onipotente, por que Ele não acaba com o mal? Se Deus nos ama, por que Ele permite que o mal aconteça nas nossas vidas? Então veja bem que nós temos aqui, a primeira vez que foi sistematizado essa questão do problema do mal foi por um filósofo grego chamado Epícoro. E olha só como é que ele trabalhou essa questão do problema do mal. Primeiro ele fez a seguinte questão: Deus quer impedir o mal, mas Ele não é capaz de fazer? Então, Deus não é onipotente. Não, Deus não quer que as pessoas sofram. Deus não quer que aconteça divórcio, traição, doença, morte, assassinato, injustiça. Não, Ele não quer. Mas se Ele não impede que essas coisas aconteçam, então, na verdade, Deus não tem poder para impedir essas coisas. Essa é a primeira questão. A segunda questão que ele levanta é a seguinte: Deus pode impedir o mal? Ele é poderoso? Sim, Ele é poderoso. Mas Ele não quer, então, acabar com o mal? Então, Deus não é bondoso. Essa é a questão, e é assim que muitas pessoas que não acreditam em Deus, tanto ateus como agnósticos, argumentam. Deus não pode existir. Porque se Deus existe, como é que Ele permite que esse mundo fique afundado no mal? Ah, mas se Deus então, de fato é Deus e tem poder, mas Ele não quer impedir, Ele deixa as coisas acontecerem, então Ele não pode ser bondoso. Estão entendendo essa dificuldade do problema do mal?
E não é tão simples assim. Porque quando nós olhamos na nossa própria experiência de vida, nós vamos ver que o mal, uma vez ou outra, bate à nossa porta. Então nós sofremos com os problemas dos nossos filhos, muitos lares enfrentam problema com dependência química, traições, separações, adultério, perda de emprego, assassinatos, pais que perdem os seus filhos antes mesmo do seu nascimento, sequestros, violência. E aí? Como que Deus existe e o mal existe? Então, ou ele não tem poder para acabar com o mal, ou então ele não é tão bom assim. Afinal de contas, ele deixa o mal correr solto. Ficou mais claro essa questão do problema do mal? Que a gente precisa ter uma resposta? Então, como é que pode Deus existir e o mal existir? Muito bem. Nós temos aqui agora um teólogo, Leibniz, e ele foi o primeiro a tratar com mais seriedade sobre essas questões e buscar uma resposta. Então ele começou a trabalhar e ele desenvolveu esse conceito de teodiceia. E o que é a teodiceia? Ele vai trabalhar com esses três pontos aqui. Primeiro, ele vai afirmar: não, Deus é todo poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. A segunda afirmação que ele faz é que Deus é todo amoroso. Deus não é só todo poderoso, onipotente, mas ele é todo amoroso. Ele é bondoso. E a terceira argumentação, ele diz assim: apesar da existência do mal. Então ele começa a conciliar esses três argumentos. Deus sim existe, ele é todo poderoso. Deus sim, ele existe, ele é todo amoroso, apesar da existência do mal nesse mundo. Então ele começa a trabalhar melhor essa questão, e justamente a teodiceia é uma palavra importante, porque ela é a união de duas palavras aqui, né? Duas palavras gregas, que junta Deus e de quê? Ou seja, Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, a justificação de Deus diante da presença do mal. Ou seja, ele tentou trazer a ideia de que nós podemos entender através da palavra de Deus e manter a justiça de Deus diante da existência do mal. O fato do mal existir não significa que Deus não existe, que ele não é todo poderoso e que ele não é todo amoroso. E ele continua aqui falando, né? Então, na verdade, quando nós falamos sobre teodiceia, que é uma defesa de Deus, e lógico que Deus não precisa de defesa, é nós que precisamos, racionalmente, ter uma defesa para esse tipo de argumentação. Então, ele vai falar justamente que a teodiceia é esse conjunto de argumentos que procuram defender a existência de Deus, a sua onipotência e a sua bondade, mesmo diante da existência do mal. Então, teodiceia é uma palavra-chave para entendermos o problema do mal. Muito bem, até aqui eu quero saber das suas dúvidas, das suas perguntas. Gente, quando todo mundo fica em silêncio, de duas uma. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Espero que não seja a segunda opção. Vamos lá. Questões, perguntas, até aqui. É o que as pessoas do mundo falam.
É o questionamento das pessoas, que eles falam, como é que pode, se você crê nesse Deus aí, eu tenho inclusive um cliente que fala isso, que como é que pode ter tanta maldade, criança nascendo, e daí vai, né? Sim, as coisas. é isso aí. Crianças nascendo com deficiência, estupro de vulneráveis, tráfico de pessoas, né? A destruição da família, a questão da dor, da morte, tudo isso está relacionado à questão do mal. E essa é uma questão, porque assim, se Deus existe e o mal existe, por que ele não faz nada? Será que ele não tem poder ou será que ele não se importa? E a gente tem que buscar uma resposta. E a resposta se encontra justamente na teodiceia, que são esses argumentos que nós podemos entender para justificar a existência do mal e a existência de um Deus que é todo poderoso e todo amoroso. Alguma pergunta até aqui, gente? Pode falar, Vera. Então, Deus é Deus, Sim. com todas as virtudes dele e tudo mais. E nós, pela consequência do pecado, é que existe o mal. Então, o mal é o resultado do nosso pecado. Então, quem está errado aí é nós. Eu vejo assim. Parte da resposta é isso que você falou. Parte da resposta é isso que você falou. Mais alguém tem alguma questão? Oi, vamos lá. Antes da queda de Adão e Eva, Sim. então já existia esse mal? Você está perguntando ou você está afirmando? Pergunta. O que vocês acham? Antes da queda do homem, ou seja, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, o mal já existia, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Mas levanta a mão mesmo. Tá. Quem acha que não? Levanta a mão. Tá. Quem não tem a mínima ideia? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Quando Adão e Eva foram tentados, já existia uma figura ali. Que na verdade representava quem? Satanás. Que é chamado de o maligno. Então, na verdade, o mal já existia antes da queda de Adão e Eva. Tá bom? Respondeu? Jóia. Muito bem. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa a mais? Senão a gente vai seguir aqui. Oi, pode falar, Jean. Entendeu uma coisa, vai? Sim. O mal já existia por causa de Satanás. Isso. Né? Mas Satanás foi um ser espiritual. Sim. Que Deus já o expulsou de lá e Isso. jogou aqui na terra. Isso. E Satanás foi para o jardim. Mas o homem em si não tinha pecado ainda. Isso, é verdade. Né? É. Então, o homem, sim, o pecado começou com o homem porque ele aceitou aquilo, ou a mulher, enfim. Mas não que existia a maldade. A maldade é de um ser espiritual que não tinha nada a ver com um homem. Né? Ok, isso. Então, assim, o mal existiu antes da queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva trouxe o mal para esse mundo aqui. Sem dúvida. É isso aí. Muito bem. Todo mundo tá na mesma página? Muito bem. Então, a gente vai começar a tratar essa questão do problema do mal e a existência de Deus, trazendo aqui algumas teodiceias. E hoje nós só vamos ver a primeira teodiceia, e no próximo domingo nós vamos tratar das outras. Quando nós queremos dar uma resposta para a existência do mal, nós não temos uma única resposta. Nós temos várias respostas. E cada situação vai exigir uma ou mais teodiceias
para que nós possamos entender essa questão, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui, primeiro, a teodiceia clássica ou do livre-arbítrio. Depois nós vamos falar sobre a teodiceia pedagógica, vocês vão entender mais à frente na próxima aula o que isso significa. Vamos tratar da teodiceia escatológica, da teodiceia protelada e por fim a gente vai falar da teodiceia da comunhão, tá bom? Hoje nós vamos falar só da teodiceia do livre-arbítrio. Quem são os maiores defensores, né? Aqueles que trabalharam mais com essa ideia, desenvolveram mais a teodiceia do livre-arbítrio. Nós temos duas figuras importantes aí, históricas, né? Primeiro, Agostinho de Hipona e também Tomás de Aquino. O que é a teodiceia do livre-arbítrio? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, que livre-arbítrio, e esse é um problema, porque esse termo causa muita confusão. O que é livre-arbítrio? Alguém explica para mim. O que você acha que é? Ninguém? Livre escolha. Só que é mais do que isso. É total liberdade de escolha. Daí eu quero perguntar para vocês, hoje os homens e mulheres têm livre-arbítrio? Sim ou não? A gente fica na dúvida, né? Porque a gente vê tanta gente falando sobre livre-arbítrio e a gente usa essa palavra para aplicar para tantas coisas. Fala, Jean. Só um pouquinho. Espera aí, às vezes me sai da cabeça aqui. Adão e Eva, eles tiveram o livre-arbítrio da escolha, vamos falar de Deus, assim, resumindo. Agora, o homem, ele não tem essa liberdade mais. Acabou, não é isso? Ele já está condenado. Tem o livre-arbítrio dele fazer, posso fazer isso ou não posso. Isso. Aí é uma questão dele decidir com raciocínio humano. Olha só. Quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos falando de total possibilidade de escolha. Então, se você pensar hoje, de uma maneira bem simples, nenhum de nós aqui é livre. Concordam? Por quê? Você tem que se submeter às leis de trânsito. Então, não é assim. Você tem total livre-arbítrio. Você tem que respeitar outras regras de convenção social. Então, quando uma pessoa fala assim, não, o ser humano tem livre-arbítrio, não é verdade. Em nenhum aspecto da esfera humana social, muito menos do que diz respeito à esfera espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos admitir para entender a teodiceia do livre-arbítrio é que os únicos seres humanos que tiveram de fato livre-arbítrio foram Adão e Eva. Vamos ver alguns textos aqui. Olha só. Gênesis 1, 26 e 27, nós vemos assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na verdade, é uma linguagem simplesmente para reforçar a mesma ideia de que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem, à semelhança. Eles então refletem a imagem de Deus. Em que sentido? Não no sentido físico, mas no sentido dos seus atributos. Então Deus é uma pessoa, não é uma força. O homem e a mulher são pessoas, têm personalidade.
Então, o homem e a mulher foram dotados de intelecto, emoções. O homem e a mulher foram dotados com vontade, assim como Deus tem vontade. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher. Outra coisa que nós podemos observar no texto é que essa imagem e semelhança de Deus diz respeito também ao domínio. Porque assim como Deus domina e governa todo o universo, Ele delegou para o homem e a mulher o reino, o governo de toda a terra, de todos os animais. Então é nesse sentido que nós falamos que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, nós precisamos reconhecer aqui que Adão e Eva, sim, refletiam perfeitamente a imagem de Deus em suas vidas. Vamos ver agora Gênesis 2:15. Acompanhe comigo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos ver agora, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, veja bem, o livre-arbítrio diz respeito a escolhas, a condição de fazer o bem e o mal. Ou seja, Deus colocou Adão e Eva no jardim, lhes deu uma responsabilidade, lhes deu um privilégio. Vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Não é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O livre-arbítrio aqui diz respeito a essa condição do homem, por si só, escolher obedecer a Deus ou escolher desobedecer a Deus. Tudo bem até aqui, gente? Daí nós vimos aqui o texto que fala justamente a respeito da tentação. E a tentação, no caso de Adão e Eva, é muito diferente do que acontece com todos nós aqui. Porque Tiago mesmo nos fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Porém, Adão e Eva não tinham essa cobiça. Eles foram tentados externamente. O próprio diabo os tentou para fazer o mal. E então, nós vemos aqui em Gênesis 3, que a mulher olhou, viu que o fruto... Eu pus uma maçã aí porque não tem outro fruto, tá bom, gente? Na imagem aqui. Né? Mas que era bonito. Que parecia ser um fruto gostoso. Eles já tinham comido de outros frutos, né? E sabia que se eles comessem daquele fruto que Deus já tinha dito, eles seriam conhecedores tanto do bem quanto do mal. Ela então tomou, comeu e deu o quê? Para o seu marido, que também comeu. E a partir daí então nós vemos a queda
do homem, e a partir desse momento, então, não existe mais livre-arbítrio, porque homem e mulher pecadores irão gerar filhos que também são pecadores, que sozinhos não têm condição de obedecer a Deus, de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Porque agora são seres caídos, são seres que possuem uma natureza pecaminosa. Então, quando nós falarmos sobre livre-arbítrio, quando você ouvir alguém falar sobre livre-arbítrio, você tem que perguntar o que é que essa pessoa está querendo dizer realmente. Porque as pessoas usam o termo livre-arbítrio para se referir a outras coisas, principalmente a questão das escolhas, das decisões que a gente toma. E não é isso que o livre-arbítrio significa, tá bom? Então, quando nós tentamos entender a existência do mal, nós precisamos recorrer à teodiceia do livre-arbítrio. Porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e isso implica que eles tinham livre vontade. E eles, por terem sido dotados de livre-arbítrio, optaram por desobedecer a Deus e pecar. Tudo bem até aqui, gente? Como é que está indo aí? Vamos continuar aqui. Outro aspecto da teodiceia do livre-arbítrio nos fala que o pecado, o mal, então, ele atingiu não somente Adão e Eva, não somente a raça humana, mas todo o mundo como criação. Vamos ver aqui 2 textos que são importantes para a gente entender essa verdade, né? Olha só, Gênesis 3, 17 e 19 diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Opa! A terra aqui foi atingida pelo pecado de Adão e Eva. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos ver outro texto aqui que nos ajuda a entender essa verdade. Romanos, capítulo 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza geme até agora, mas com dores de parto. Ou seja, o pecado de Adão e Eva não só atingiu toda a raça humana, mas também teve consequências nesse mundo. Por isso que quando nós nos deparamos com uma tragédia natural, um desastre da natureza, a explicação se encontra aqui. Sim, o pecado de Adão e Eva atingiu tudo que diz respeito à natureza. Por isso nós temos essas catástrofes, terremotos, enchentes. Lógico que muito disso é consequência
da própria atuação do ser humano, que ao invés de cultivar e cuidar bem daquilo que Deus lhe deu, eles fazem tudo que é um absurdo. E assim, existe essa grande questão sobre aquecimento global, existe, não existe, tudo bem, vamos esquecer essa história de aquecimento global. Mas é comprovado que a influência do homem altera numa localidade o clima. Então, por exemplo, se você vai para São Paulo, por que acontecem as enchentes? Por que tem tanta tempestade? Lógico, gente, só concreto. Eles canalizaram todos os rios. Quando chove, a água não entra, não é permeável à terra. E daí tem enchente. Por que tem tanta tempestade? É lógico, concreto, asfalto, o calor é retido naquela localidade. Então, existem essas duas questões. Mas e aqueles desastres, né? Tsunamis, terremotos, pandemias? A explicação está aqui. O pecado de Adão e Eva atingiu toda a natureza. E é interessante, porque a Bíblia diz assim, que ela foi submetida à inutilidade, não é? Diz que ela também é escrava da decadência e ela geme dores de parto, esperando o dia da redenção. Então é isso. O pecado de Adão e Eva não só atingiu os homens e mulheres, mas também atingiu toda a natureza criada, uma vez que Deus criou todas as coisas perfeitas e disse que tudo era bom. E hoje, quando nós olhamos até mesmo para essa questão da natureza, nós temos que reconhecer que não está bom, pelo menos isso. Porque a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Terceiro argumento a respeito da teodiceia que é importante nós entendermos, é que Deus, então, ele permitiu o surgimento do mal, mas ele não é o criador do mal. E existe uma diferença muito grande. Você ser o responsável, o autor do mal, é muito diferente do que você afirmar que Deus, quando deu liberdade para Adão e Eva, ele permitiu que esse homem e mulher pudessem desobedecer e então o mal atingisse o nosso mundo. Entenderam? Deus não é o criador do mal. Mas quando ele dá livre-arbítrio para Adão e Eva, ele permitiu a possibilidade da entrada do mal nesse mundo. Vamos ver aqui um texto que deixa bem claro que Deus não é o criador do mal. Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Olha só o que a Bíblia nos fala. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A Bíblia, então, deixa bem claro que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Isso nos fala a respeito dos atributos de Deus, porque Deus, Ele é santo, então nele não há treva alguma,
Então ele não pode ser o autor do mal. Deus também, ele é justo, então ele não pode compactuar com a injustiça. E muito menos pode ele mesmo promover a injustiça, porque a sua natureza é de justiça, e isso também diz respeito à sua perfeição. Ele é perfeito. Então, nós, quando recorremos à teodiceia do mal, ou do livre-arbítrio, nós tratamos o mal da seguinte forma: Deus não é o responsável pelo mal, porque ele não criou o mal, mas ele criou sim a possibilidade do mal vir a esse mundo quando ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, ou seja, com o real livre-arbítrio. Sim, só um pouquinho. Pastor, na verdade, o que me pega aí é quem criou então o mal, né? Porque a parte espiritual, o anjo que caiu, foi criatura de Deus com objetivo. Mas se ele caiu, Deus já sabia que, olha, é uma situação... Eu entendi o que você fala assim. Puxa, se Deus sabe todas as coisas, por que ele permitiu? Porque o mal, quando o Deus até dá a ordem, fala assim, do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis. Sim. Então, já ele está falando do mal aí numa coisa que nem Adão e Eva sabia. Sim. Porque não sabia sobre o mal. Mas a gente sabe que o mal já existia. Já existia porque já tinha serpente. Pela presença do próprio diabo. Do diabo. Então, é aí que pega, pastor. Tá. Olha só, o mesmo argumento que a gente vai usar, porque a gente está tentando agora responder à existência do mal nesse mundo, tá? Mas daí é fácil a gente entender quando a gente transfere esses mesmos conceitos para Lúcifer. Porque o que a gente já aprendeu no ano passado, quando nós estudamos a respeito do tema a luta espiritual, e falamos sobre o diabo. O diabo, ele foi criado em perfeição, até o dia que se encontrou maldade no seu coração. A mesma coisa. Deus criou, então, primeiramente, esses anjos, também com esse livre-arbítrio. Depois da queda de Satanás, Deus, então, conservou os anjos rebeldes na sua posição de anjos caídos, e os anjos que não se corromperam como anjos que não irão mais pecar. É o mesmo argumento, tá bom? Então a gente vai só voltar um pouquinho na história. Daí você vai perguntar, né? Mas por que Deus fez tudo isso? A gente não sabe. A gente não sabe. O fato é que existe uma explicação para a existência do mal. Deus não criou o mal, mas ao criar seres livres, totalmente livres, o que não existe mais hoje, tá? A possibilidade do mal era uma realidade. No finalzinho a gente vai tentar concluir isso daí, tá bom? Eu sei que dá nó na cabeça, né? Tudo bem, gente, até aqui? Entenderam a diferença? Deus então não é o autor do mal, mas ele sim permitiu que o mal entrasse nesse mundo ao dar livre-arbítrio para Adão e Eva. Muito e aí, bem. Então a gente pode entender que talvez no caso de Adão e Eva, sim, Satanás chamou um dos dois, poderia ter dado o fruto para Adão, mas deu para Eva. A Bíblia não explica o porquê. Mas o que eu entendo é que até então, tanto Eva como Adão, eles sabiam só o que era o bem. E aí entra a tentação de o que será o mal, o que é isso? É mais ou menos por aí. Então a tentação, Cosme, foi a mesma tentação que o próprio diabo incorreu. Ser igual
a Deus. Conhecedor, ter o discernimento do bem e do mal. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Eles eram criados à imagem de Deus, mas eles queriam também ser igual a Deus, e o próprio diabo usa isso na argumentação. Sabe por que Deus disse isso? Não, vocês não vão morrer nada. Ele sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Ele. É essa a tentação. Porque Deus já tinha sido claro, né? E Deus tinha dito, ó, comam de tudo aqui, menos desse fruto. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E o que é que Satanás fez? Ele desdiz tudo aquilo que Deus... Não, que isso? É mentira, vocês não vão morrer nada. Que nada, vocês vão ser igual a Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. Foi essa a tentação. Agora, por que? O Cosme falou, né? Por que Satanás falou com a mulher e não falou com Adão? Não sei. O que eu sei é assim, que Deus responsabilizou Adão. Porque ele diz, né? Que o pecado entrou no mundo por Adão. Né? Daí não adianta, gente, especular não vai sair do lugar. Ah, e se Adão tivesse, não, Eva, que isso? Desse um tapa na mão dela e a fruta caísse, o que ia acontecer? Não sei, porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi assim, Satanás tentou Eva e Adão estava o quê? Do ladinho. Né? Porque o texto diz assim, que ela comeu e fez assim, tó. E ele, nhoque. É isso. As consequências do que quando o homem se afasta da verdade, se afasta do... Quando Deus fala, não, isso aí não pode, aquilo não pode, a pessoa pega e fala, pô, o que tem? Né? Ninguém vai ver, uma coisinha à toa, mas vai ter uma certa consequência. Por isso que eu não sei o que aconteceu na cabeça de Adão, né? Não sei se é assim. Agora, é fato que ele tinha esse mesmo desejo, porque ele não se manifestou em nenhum momento, né? Ele não se opôs, ele não rechaçou a serpente, né? Ele deixou ali ela falar lá, né? Deixou ela falar. Sei lá, será que ele pensou assim? Vamos ver se a minha mulher come, se ela vai cair dura aqui. Né? Daí eu não sei. É só especulação, né? Vai que ela morre, eu fico sem, né? Então, sei lá, né? O fato é que, assim, a tentação foi em serem iguais a Deus. Tá bom? É isso. A mesma tentação que o próprio Satanás incorreu, né? O desejo dele ser igual ao Altíssimo, subir ao monte santo de Deus, ser adorado. É essa o cerne da tentação e do pecado. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos continuar então. O último argumento que a gente tem que entender é que Deus usa sim o mal para produzir o bem, não é? Apesar de Deus não ser o criador do mal, ele faz com que o mal seja revertido em bem. Então vamos ler dois textos aqui que a gente já leu, Isaías 45:7. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Qual o contexto desse texto? José, sendo vendido pelos irmãos, né? Primeiro queriam matar o coitado. Coitado não sei, né? Porque ele também era difícil de engolir, né? Difícil de engolir, até um bom tempo para o mês da família aí, né? Ficava exibindo a roupinha dele. Você acha que não, gente? Você acha que ele ia vigiar lá os irmãos assim, chateado? Que nada, né? Pegaram o menino lá, jogaram no poço, não vão matar não, vamos só lucrar com ele. E tudo que José passou, né?
ali no Egito, e no final, então, quando ele tem um encontro com os irmãos, ele declara isso: vocês planejaram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. E Deus usou isso, a minha posição agora, para salvar o povo de Deus. Vamos ver também aqui, vamos ler Isaías aqui, eu estou com ele aberto. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas no contexto de que Ele está no controle de todas as coisas. E a disciplina que o povo de Deus iria sofrer era por causa da ação de Deus. Romanos 8, 28, a gente já está chegando ao final. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, coisas boas, coisas ruins. Nós não entendemos, nós não sabemos, mas Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, ainda que aparentemente essas coisas pareçam aos nossos olhos desgraça, mal, calamidade. Então, temos esses 4 argumentos aqui, né? E aqui eu vou encerrar com essa ideia de Agostinho de Hipona, né? Para justificar e nós entendemos a questão da presença do mal. Veja bem, o ferro e a ferrugem. O ferro é distinto da ferrugem, correto? Sem o ferro, a ferrugem não existiria. É a mesma coisa. Deus criou o bem. O mal é como se fosse essa ferrugem. Ela não tem existência própria. O mal nesse mundo existe por causa do pecado de Adão e Eva. E antes que alguém se apresse e fique amaldiçoando Adão e Eva, né? Eu e você, se estivéssemos no lugar de Adão e Eva, provavelmente iríamos fazer a mesma escolha. Por que nós somos pecadores? Lembra daquela propaganda? Só os mais velhos vão lembrar, né? Do Tostines, né? Por que Tostines? É uma bolacha antiga, biscoito antigo, tá, gente? A propaganda é assim: por que Tostines é fresquinho? Hã? Ele é fresquinho? Isso. E daí ninguém sabe o que vem primeiro, né? Então, é importante nós entendermos essa relação entre o bem e o mal, tá bom? Continua semana que vem. Deus abençoe. Bom intervalo para todos.